Vídeo bom é aquele que já entrega a resposta do que você precisa rápido, e é o que eu vou te entregar aqui. Qual é a melhor forma de você consumir açúcar depois da cirurgia bariátrica e mesmo assim continuar emagrecendo? Vou te responder. A melhor forma é consumindo o açúcar com controle. E fica aqui no vídeo que eu vou te passar 4 formas, 4 estratégias para você controlar essa vontade que você tem de comer aquele docinho. É muito comum, é muito normal eu receber alunas, pessoas realmente querendo uma ajuda com relação a esse controle em consumir o açúcar, principalmente relacionados a alimentos doces. Essa vontade, né, desesperada, às vezes, por um docinho, principalmente ali no período da tarde, enfim. Quando a gente tem essa vontade muito desesperada, que eu preciso, você já falou ou já conheceu alguém que fala assim, eu preciso de um doce depois do almoço, eu preciso comer um chocolatinho depois do almoço. Isso tudo são reflexos de algum estímulo que você está entregando para o teu corpo, para a tua bariátrica, que não tá legal e que faz com que o seu corpo procure alimentos mais doces, alimentos mais calóricos, alimentos mais palatáveis, que são gostosos realmente. E aí, quando você, enfim, tem acesso a esse alimento, às vezes você não tem o controle e acaba comendo demais daquele alimento. E sem perceber, você às vezes até fala, mas eu como tão pouco, né, durante o dia. Só que essas escapadinhas e essas vontades, você tá computando? Porque pode ser que você coma o seu docinho uma vez no dia, 2 vezes no dia, mas um docinho tem uma quantidade calórica muito grande que sim, vai fazer a diferença ali com relação ao acúmulo de gordura, ao acúmulo de caloria dentro do seu organismo versus o que você gasta de caloria, por exemplo. Então a gente tem que se perceber com relação a esses impulsos, mas tem como controlar. O legal é isso, que tem sim forma de você controlar tudo isso, fazendo pequenos ajustes, e hoje aqui eu vou propor 4 formas para você controlar essa vontade desesperada por aquele docinho. Eu me lembro que, principalmente no primeiro ano de cirurgia bariátrica, eu trabalhava perto de um shopping, onde tinha várias lojas de chocolate, e lá eu decidi que um daqueles chocolates seria o meu favorito. Então, eu ia nesse shopping almoçar umas 3 a 4 vezes por semana. Então, eu almoçava, eu passava nessa loja de chocolate, eu comprava sacola, gente, de chocolate, e ia comendo no caminho até o trabalho. Eu chegava no trabalho, comia mais ainda, fazia alguns atendimentos, comia aquele chocolate, sem contar, né, a caloria que eu tava ingerindo, vazia totalmente, só pela aquela vontade de beliscar, o quanto que eu gastava por semana com aquele chocolate. Hoje eu pouco como aquele chocolate, eu acho que de tanto que eu comi, não é mais o meu favorito, aquele chocolate, mas eu não me percebia nisso. Porque antes da cirurgia bariátrica, eu adorava comer um docinho, mas não era tanto assim, esse negócio descontrolado do tipo, preciso comer um docinho, senão não vou ficar em paz. Era mais ou menos assim. Então eu precisava daquele doce. Era esse o sentimento de necessidade mesmo daquele doce, e comia de uma forma desenfreada. Então, assim, eram várias trufinhas daquela redondinha que eu comia ali 4 vezes, pelo menos, na semana. Então, imagine o tanto de caloria, o tanto de gordura que tinha aquilo. Consequentemente, fazendo isso repetidamente, comecei a ver os ponteiros subirem ali e essa vontade ficava cada vez pior ali dentro da minha rotina. E por que que isso acontece? Como eu falei, eu estava entregando esse estímulo para o meu corpo, né? Quanto mais açúcar, mais doce a gente come, mais a gente alimenta as bactérias que se alimentam do açúcar e isso vira realmente uma bola de neve. Só que eu quero trazer aqui a reflexão para a gente pensar um pouco antes disso tudo. Aqui a gente está falando do fim, né? Que o fim é comer o chocolate, ter essa necessidade, essa vontade descontrolada e comer o chocolate. Mas o início, o porquê dessa vontade de comer o chocolate?
é algum estímulo que eu estava, né, entregando, que de repente você esteja entregando para o seu corpo, que faz com que ele busque esse tipo de alimento. E aqui eu vou falar agora 4 formas, né, 4 estímulos que você pode entregar para o seu corpo que vai fazer com que você tenha controle do consumo do açúcar, mais especificamente daquele docinho, tá? Dificilmente você vai ver em algum conteúdo meu, seja aqui no YouTube ou no Instagram ou em qualquer rede que eu tenha aqui na internet, falar assim, não coma açúcar, não coma tal alimento, não coma, não coma. Eu acredito muito que quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem realmente consciência sobre determinado assunto, a gente tem livre escolha. Então a gente vai partir sempre para melhor escolha. Então hoje eu consumo açúcar, hoje eu consumo inclusive chocolates e doces dessa loja que eu sempre frequentava, mas hoje eu tenho esse controle, eu escolho quando eu quero comer um doce e eu sei o porquê eu quero comer aquele doce e já basta, é mais ou menos assim. Então eu escolho a melhor hora, eu tenho consciência que realmente eu quero aquele doce e tá tudo bem, como sem peso nenhum na consciência, porque eu estou entregando os estímulos corretos para o meu corpo. Então, por exemplo, quando você vai numa festa, quando você vai em algum evento, você não precisa se privar do doce, desde que você tenha controle e autonomia para você fazer as melhores escolhas ali, vindo já de uma alimentação legal, equilibrada, né, dentro do estilo de vida bariátrico, não tem por que você se privar daquele docinho que você tanto gosta, tá? Agora vamos lá, vamos para as 4 formas, 4 estratégias para diminuir essa vontade aí de comer doce e que te traga mais controle para você fazer essa melhor escolha, tá? A primeira é: comece o seu dia com proteína. Existem estudos dentro da saúde bariátrica que comprovam que se você entrega para o corpo o estímulo da proteína, consumir a proteína logo pela manhã, a tendência é que durante o dia você diminua essa vontade de comer doce. E eu sempre falo aqui também, tenha a proteína dentro do seu planejamento alimentar como a sua aliada número 1. Ela tem que ser protagonista no seu planejamento alimentar. E você começando a ingerir ela logo pela manhã, você já tem, né, a garantia aí que durante o dia essa vontade, esse controle, na verdade, sobre o doce, ele vai ser maior. Aí quando você coloca a proteína não só no café da manhã, que é uma refeição muito importante, mas você distribui essa proteína durante o dia, isso vai aumentar ainda mais o controle sobre essa vontade de comer doce. Então aposte na proteína, proteína animal, proteína vegetal, suplementos, né, proteicos também, é sempre uma boa solução e nosso aliado realmente ali no planejamento alimentar bariátrico. Então, quer ter controle durante o dia com relação à vontade de comer doce? Comece o seu dia com uma boa quantidade de proteína no seu café da manhã. Quer potencializar ainda mais esse controle? Distribua nas principais refeições essa proteína. Isso vai te garantir ainda mais controle sobre esse impulso ali descontrolado de comer aquele docinho. A segunda forma é garantir que os seus níveis de vitamina estejam ok. A falta da vitamina, a desnutrição, ela causa sim vontades de comer doce. Alguns minerais, algumas vitaminas, quando elas estão em déficit no nosso organismo, elas nos despertam essa vontade realmente de produtos mais gordurosos, mais calóricos e geralmente mais fáceis de encontrar, que é o que? O docinho que você pega ali, abre, pronto, come e acabou. Então, às vezes a gente nem imagina que a falta de vitamina dentro do nosso organismo é o que pode fazer a gente se descontrolar ali no consumo do doce. Então, por isso que eu falo sempre da importância do acompanhamento profissional, que vai te direcionar ao melhor multivitamínico, que vai direcionar outras formas de suplementação de vitamina se você necessitar. Então, é muito importante que a gente fique no nosso radar, na verdade, essa questão da reposição da vitamina. E mais do que a gente suplementar
essas vitaminas, esses minerais, através de produtos prontos, como o multivitamínico, que é tão importante, vamos caprichar na nossa alimentação. Dentro do nosso planejamento alimentar, vamos caprichar nas variedades, principalmente relacionado a frutas, a verduras, a legumes. Quanto mais cor, melhor. Isso sempre funcionou e é verdade. E é daí que vem toda a fonte de nutriente, de densidade nutricional que nós bariátricos precisamos. Então, quanto mais a gente diversificar, quanto mais a gente incluir na rotina, no dia a dia, fibras, vegetais, legumes, tudo isso vai garantir que a gente também tenha maior incidência de vitaminas no nosso organismo e vai ajudar com que a gente tenha controle sobre essa vontade de comer aquele docinho, tá? A terceira forma de você controlar essa vontade de comer doce é garantir que tá tudo ok com seu intestino. Principalmente que seu intestino esteja livre de inflamação. De novo, eu ressalto a importância daquele acompanhamento médico. Se a gente está com um desequilíbrio de bactérias, por exemplo, dentro do nosso intestino, isso pode ocasionar mais vontade de comer doce. Porque essas bactérias ruins, digamos assim, que vivem ali no nosso intestino, elas são alimentadas pelo doce. Então, quanto mais você alimenta a bactéria, mais doce ela vai querer, mais açúcar ela vai querer. Então, às vezes, você não sabe de onde vem essa vontade louca de comer doce, pode ser aí de um desequilíbrio intestinal. Então, se atente aos sintomas. Você fica muito estufado, tem muitos barulhos ali nessa região do abdômen, né? Como que tá a sua relação com o banheiro? Você tá indo no banheiro todo dia? Gases, né, com odor muito forte. Tudo isso são indícios que pode ser que você tenha alguma alteração ali gastrointestinal. Então, é bem importante que você faça esse acompanhamento com o médico e que ele te direcione aí os melhores suplementos, ajuste alguma coisa com relação à sua alimentação, que você dê preferência, né, para alguns alimentos. Existem alimentos que, por mais naturais, né, e saudáveis que sejam, às vezes eles podem fermentar demais a nossa parte gastrointestinal, então é interessante a gente retirar eles do nosso planejamento alimentar, fazer substituição por tantos outros aí que existem e que não traga essa fermentação, por exemplo, para o nosso intestino. Então, se atente aos sintomas gastrointestinais, que esse pode ser o motivo também do seu descontrole com relação ao açúcar. E a última forma de você controlar essa vontade pelo doce é você observando o seu paladar. O paladar, ele é modificável. Já ouviu aquela expressão, eu tenho paladar infantil? Geralmente, quem utiliza essa expressão, paladar infantil, quer dizer que a pessoa ela tem preferência por doce. Não consegue, por exemplo, tomar café sem açúcar, entre outras bebidas sem açúcar. Tem preferência por alimentos, né, mais doces, não vai bem com alimentos azedos, por exemplo, algo assim. Só que a boa notícia também é que o paladar, ele é super adaptável. Então, quanto menos doce você come, mais o seu paladar vai estar sensível a outros sabores. Agora, se dentro do seu planejamento alimentar tem muito açúcar refinado, açúcar no cafezinho, doces, açúcar em tudo, por exemplo, que você coloca, bolo, quanto mais você come esses alimentos, né, mais o seu paladar vai sentir dificuldade de se adaptar com outros sabores. No caso, com o amargo, no caso, com o azedo também. E o legal é, você retirando, né, do seu dia a dia, diminuindo muito a quantidade de açúcar, você tem condições de adaptar o seu paladar a, por exemplo, tomar o seu cafezinho sem açúcar todo dia, tá? Então, calma, é possível sim você adaptar o seu paladar, experimentar novos sabores e ser amiga de alimentos que não contenham açúcar ou que contenham uma quantidade muito abaixo do que você está acostumada hoje de ingerir. Faz isso, muda esses hábitos, entendam essas 4 formas que eu te passei, que eu tenho certeza que você vai controlar essa vontade pelo seu docinho e você vai utilizar o açúcar da melhor forma possível, dentro também do seu planejamento alimentar, como eu faço hoje. E vai voltar a emagrecer e vai viver realmente uma vida plena depois da cirurgia bariátrica. Se você gosta de conteúdos como esse, eu te convido, se você não segue ainda,
segue aqui esse canal, segue também lá no Instagram, lá eu posto conteúdos diários e aqui eu aprofundo ainda mais com conteúdos, informações, conhecimento que vai fazer com que você expanda a sua consciência e que você volte a emagrecer depois da cirurgia bariátrica. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!